Gostaria de meditar numa palavra e ela se encontra no livro de Atos, Atos 28, meus irmãos. Vamos iniciar a leitura, Dona Paula, no livro de Atos, capítulo 28, a partir do versículo 24. Atos 28, a partir do versículo 24. A palavra de Deus diz aqui em Atos 28, versículo 24. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Ele, Paulo, tá, irmãos? Em nome de Jesus. E diz assim no 25: discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Glória a Deus Glória a Deus. e graças a Deus. Nós vemos que Paulo ele recebe judeus ali, né, pessoas conhecedoras realmente da palavra de Deus. E quando Paulo prega Jesus, muitos ali aceitam, outros já não, eles discutem entre si. Eu acredito que eu já até falei sobre isso, que muitas das vezes vão receber o evangelho de bom grado. Muitas das vezes vão se alegrar quando você falar da palavra de Deus, mas com o decorrer da carruagem que nós temos vivido no final desses tempos, nós temos visto que cada dia mais a opressão tem vindo sobre o povo de Deus, sobre o permanecer fiel, sobre o se separar. Então nós sabemos que o evangelho ele não tem sido bem recebido. E aqui Paulo ele não deixou de pregar o evangelho, tanto para aqueles que receberam e não deram crédito, quanto para aqueles que receberam e creram na palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que eu e você temos que pregar o evangelho dentro de tempo e fora de tempo. Não interessa o momento, não interessa a hora. Nós temos que anunciar o evangelho do Deus vivo, Deus todo-poderoso. E para anunciar esse evangelho, nós temos que vivê-lo todos os dias da nossa vida. Todos os dias ele tem que correr nas nossas veias. Porque se o evangelho ele não correr nas nossas veias todos os dias, ele não pulsar, e cada ato nosso e cada atitude nossa não for para a salvação, não for para glorificar a Cristo, não adianta de nada. Se eu e você tivermos um evangelho, como Paulo fala aqui que Isaías profetizou a respeito desse povo, se eu e você tivermos um evangelho que nós ouvimos, mas não entendemos,
Se eu e você tivermos um evangelho no nosso coração que nós vemos acontecer, mas nós não temos reação nenhuma. Se nós tivermos um evangelho na nossa vida, que nós estamos ali recebendo ele, vendo, ouvindo, mas o nosso coração está insensível, talvez ele já entrou na sua rotina e você, não de uma forma boa, mas entrou e passou como não fez efeito nenhum. Não é assim que o Senhor quer que eu e você vivamos o evangelho dele. Um evangelho que você ouve, um evangelho que você sabe o que está escrito, um evangelho que você já viu milagre acontecer, mas a Bíblia vai dizer aqui, a Bíblia vai dizer aqui no 27, pois o coração deste povo se tornou insensível. E aí em seguinte diz, de má vontade. Olha o perigo. Esses homens aqui são conhecedores da letra. E quantas pessoas não conseguem compreender? O evangelho não arde. O evangelho não arde para a pessoa viver a palavra. O evangelho não arde pelo que ela está ouvindo. Ela já não dá mais glória a Deus pelo que ela está vendo Deus agir na vida dela, a transformação que Deus tem feito. O evangelho tem se tornado algo comum na vida dela, algo simples, algo que já não penetra mais. A Bíblia vai dizer que é insensível, pois o coração deste povo se tornou, quer dizer, insensível. Ele está falando que se tornou, não era. Se tornou. E eu te pergunto, o que será que tem tornado o coração do povo insensível? Jesus disse assim que quando ele vier, será que ele encontraria fé na terra? Porque às vezes você vai falar de Deus para alguém, a pessoa não, eu conheço. Eu conheço a palavra, eu conheço isso, eu sou batizado, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí você vai ouvir a pessoa falar de Deus, ela está falando da letra para você. Ela vai falar de milagres, ela vai falar de muita coisa, mas o coração está insensível. A boca até fala, mas o coração mesmo já não arde mais. A palavra de Deus já não penetra mais. A palavra de Deus não está mais no dia a dia para ser praticada. A Bíblia diz para nós assim que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor. Se a Bíblia está dizendo aqui que esse povo, que o coração dele se tornou insensível, você acha que eles estão praticando a palavra de Deus? Você acha que está vivendo a palavra de Deus? Você acha que está ardendo a palavra de Deus? Não está ardendo. E é isso que Deus ele vem chamar a nossa atenção hoje. Não se ache salvo porque você conhece a palavra, não se ache salvo porque você já viu o atuar de Deus, não se ache salvo, porque eu sou batizado. Não se ache salvo por causa disso. Não coloque essa certeza no seu coração dessa forma fria que a palavra vem dizendo. Porque nós sabemos que nós somos sim eternos discípulos de Cristo. Todos os dias ele nos ensina, ele nos experimenta, ele nos prova, ele nos leva ao fogo, ele nos processa, ele nos moe. Mas se nós não estivermos realmente vivendo a palavra de Deus, vivendo com Cristo, colocando a palavra em prática,
Não adianta de nada, nós não estamos entendendo. A Bíblia vai dizer aqui que eles não entendiam. Diz aqui no 26: Vai este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. É o que Deus não quer que aconteça conosco. Ele não quer que aconteça conosco. Deus está atuando, Deus está agindo e a pessoa está. Ela não está percebendo, ela não está sentindo, ela não está entendendo o que Deus está falando. Como que vai arder o coração dessa forma? Como que Deus está penetrando desse jeito? E aí vai dizer assim no 27: Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. E assim, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o quê? Com o coração. É com o coração. E a Bíblia diz assim que de má vontade quer dizer, eles ouviam a palavra de Deus, sabiam, sabiam dela, têm o conhecimento dos milagres, têm o conhecimento do agir de Deus, do poder de Deus, do tratar de Deus, da conversão, de tudo, mas tem essa má vontade de se achegar. O desejo, ele foi se perdendo com o tempo. O coração foi se endurecendo, foi se tornando soberbo, orgulhoso. Não porque eu sei, como se Deus não tem mais nada para nos ensinar. Se nós acharmos que sabemos alguma coisa, nós estamos perdidos, porque Ele está nos ensinando, Ele está nos tratando todos os dias. Quando diz aqui que de má vontade, significa o quê? Que já não buscava a Deus mais pelo desejo, já não servia mais a Deus por vontade de querer agradar a Deus. O coração já não está mais voltado para agradar, ser grato a Deus pelo agir de Deus, pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus. Já não é mais o mesmo. A Bíblia está dizendo de má vontade. Aí nós pensamos, será que Deus recebe alguma coisa de má vontade, de qualquer forma, de qualquer jeito? Você e eu não recebemos e percebemos quando alguém faz algo para nós de má vontade. Imagine Deus então. Imagine Deus, uma oração feita de má vontade. Fazer algo em nome de Deus porque está escrito na palavra de má vontade. Fazer na frieza, sem sentir, sem perceber o querer, a vontade dele. Será que é esse o evangelho que Deus quer que eu e você venhamos viver? Um evangelho frio, sem amor, sem sentimento, sem sensibilidade. Um evangelho que conhece apenas a letra e enche o pulmão para dizer, porque a palavra de Deus diz isso. Falar dela é fácil. Falar o que está escrito é fácil. Ser um papagaio é muito fácil. Agora, o viver ela, sim, aí sim você vai estar vivendo na direção, no prumo que Deus quer, no caminho que Deus quer, na vontade de Deus. Está sendo desejoso por Deus, de espontânea vontade. Eu estou fazendo porque eu quero, porque eu desejo, porque eu quero agradar, porque eu quero me achegar, porque eu quero me humilhar, porque eu quero sentir o arder de Deus todo dia na minha vida. Eu estou fazendo porque eu quero ver a chama do Espírito aumentar no meu coração. E não de má vontade. E não de má vontade. Mas porque o Deus da nossa vida, ele é vivo.
Ele é vivo. Muitas das vezes nós buscamos agradar homens que são falhos, mas para Deus é de má vontade. Para Deus é de qualquer forma, é de qualquer jeito. E cadê o amor que nós sentimos por Deus? A vontade de servir a Ele verdadeiramente. Um coração, aqui a Bíblia está dizendo, insensível. Deus fala, Deus mostra. A Bíblia está dizendo aqui que se o coração ele não fosse, se não fosse assim, está dizendo aqui, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos. Se o coração não fosse endurecido, ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Quer dizer, Deus falando no íntimo. Deus mostrando, Deus falando, a pessoa entendendo e ela entendendo no íntimo. Quantas das vezes eu e você ouvimos uma pregação e você falou, nossa, aquela pregação não tem nada a ver com o que eu estou vivendo, mas Deus mesmo assim está falando comigo através dela. Deus está falando comigo através dessa pregação. Nós temos sim experiência com isso. Você vê que a pregação é outro sentido, mas mesmo assim ela encaixa dentro de você. Você entendeu que Deus está falando aquilo é com você. E Deus não quer que eu e você venhamos ser insensíveis, de coração duro. Deus não quer que eu e você venhamos ser cegos, ver o agir de Deus e não ter expressão nenhuma. Deus não quer que eu e você sejamos surdos e não tem expressão nenhuma, sem entender, sem sentir, sem nada. Deus quer que nós venhamos ouvir, venhamos ver, venhamos sentir, venhamos viver, venhamos fazer, venhamos exaltar, venhamos glorificar, venhamos bendizer o nome dele, venhamos ser gratos a ele. Deus não quer que eu e você sejamos um religioso. É isso que Deus não quer. Que coloca a Bíblia debaixo do braço e diz que serve a Deus. Não é isso que Deus quer. Que fala de Deus em um momento, mas no outro momento as conversas são aleatórias. Deus quer que o nosso coração venha arder na presença dele. E ele diz assim no finalzinho do 27: ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Converter-se e eu os curaria. Deus está falando assim que aquele que aquele que vê, mas ele não percebe, que ouve, mas não entende, e aquele que está insensível, ele não está convertido ainda. Ele está falando aqui, ó, converter-se e eu os curaria. Curaria do quê? Da cegueira. Dentro do lugar, tá perto, tá bem próximo do braseiro, mas a chama ainda não pegou. É isso que Deus está falando. Tá bem próximo, já tá, mas a chama ainda não pegou ainda. E ele está querendo curar a visão, curar a audição e curar o seu coração também. Arrancar essa insensibilidade. Ele quer entrar no seu coração, ele quer entrar na sua vida, ele quer atuar no profundo do seu ser. A transformação que Deus tem para fazer é por completa, é por inteira. Para que quando olharem para você, vai falar, ali vai um verdadeiro cristão. Ali vai uma verdadeira serva de Deus. Porque o coração está ardendo em Deus, na presença de Deus. Enquanto o mundo vê tudo ao contrário, você consegue enxergar Deus cuidando.
Deus tratando, a palavra de Deus se cumprindo. Deus não quer que eu e você sejamos mais um no meio da multidão. O vento sopra para lá, você vai para lá. Só, o vento sopra para a direita, você vai para a direita. Mas que nós venhamos ser guiados pelo vento do Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus, pelo cuidado de Deus, para que a chama e o desejo de estar com Deus não venha a se acabar, de estar na presença de Deus. Que nós não sejamos aqueles que ouvem a palavra de Deus e é como se não fosse nada. É como se fosse mais uma leitura, é como se fosse mais uma palavra. Pelo contrário, quando você lê a palavra de Deus, você sentir mesmo. Você sentiu o agir de Deus na sua vida. Você sentir Ele falando no seu íntimo, no seu coração. Você estando sensível à voz de Deus, o que Ele quer de você, qual é o plano e o propósito da sua vida. Você não veio até aqui em vão. Deus não te trouxe aqui em vão. Deus não me trouxe aqui em vão. Nós não nascemos simplesmente por nascer, mas sim porque existe um propósito dele. Nós não estamos ouvindo a palavra. Ele a palavra dele não se achegou a nós por acaso. O nosso Deus não é um conto, não é uma fábula, não é uma história. É um Deus que ele fala: eu estou presente. Eu estou presente. Eu estou com você. Eu sou vivo. Se você me clamar, eu vou te ouvir. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus que você vai abrir a Bíblia e ficar contando história. Mas você vai falar do poder de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus, da libertação, da eternidade, que aqui é passageiro, que os nossos dias estão contados sobre esta terra, que tudo vai passar, que tudo aqui é vaidade, que as pessoas estão correndo sim atrás do vento e não estão vendo que estão sendo saqueados todos os dias da sua vida, muitas das vezes saqueados, as suas forças sendo sugadas. E fala assim: eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço, eu conheço. Muitos falam que conhecem. Mas e a vivência? A vivência que faz a diferença na nossa vida. Quando nós vivemos essa palavra. Quando nós colocamos essa palavra em prática. Aí nós sim estamos dentro do espiritual. Estamos sensíveis à voz de Deus. Estamos sensíveis ao falar de Deus. Ao sentir Ele na nossa vida. Em nome de Jesus. Essa mensagem que Deus ele trouxe ao meu coração, e eu tenho uma certeza que ele falou contigo nessa noite e que ele tem atuado na vida de cada um de nós, para que nós venhamos servir a Deus melhor. Dá para melhorar, dá para melhorar, dá para servir na melhor versão, com a melhor entrega, com a melhor renúncia, com desprendimento melhor, para servir a Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Graças a Deus.